Estamos aqui com mais um programa Educação. E hoje nós temos os convidados que estão retornando. Denise Brum, professora e pedagoga, Fátima Beniz, professora, pedagoga, e o meu amigo de sempre, né, colega Diego Campos Trindade. Gente, muito obrigada por terem aceitado retornar e conversar hoje com o pessoal aqui do programa e o pessoal de casa sobre a importância do brincar, a recriação e os jogos nos anos iniciais, ou melhor, jogos na educação infantil, né? Gente, muito obrigada. Nós que agradecemos pelo convite mais uma vez, pela oportunidade, né? E são temas assim são temas importantes a gente abordar hoje para a educação, né? Nós temos que entender o processo também da educação. A educação infantil no nosso país, ela é nova. A creche em si, ela é nova, ela tem uma caminhada nova, uma caminhada recente. E nós temos muitas creches também que elas eram associações e que a associação ela tinha o cargo do cuidar, né? Ela era a importância da associação, ela cuidava, ela era assistencialista e ela prestava toda essa assistência para a comunidade. E de um tempo para cá, dos nossos estudiosos, né, nós temos um outro olhar hoje sobre a educação e principalmente sobre a educação infantil. Então, quando a gente aborda o brincar na educação, a gente aborda não só o princípio, mas o principal para o desenvolvimento da criança. Porque são através das interações, são através do cotidiano, são através das vivências e das experiências que essa criança vai desenvolver a aprendizagem dela. Então, nós precisamos trazer esse brincar para dentro da sala de aula, ou, no meu caso, melhor ainda, que eu sempre falo, tirar da sala de aula, levar para a rua, para o pátio, para outros espaços, explorar esses ambientes. Então, quando a gente aborda o brincar na educação infantil, é desde o berçário, desde creche, né? Educação infantil e anos iniciais. Isso vai se refletindo ano após ano, momento após momento. É uma aprendizagem constante, é o desenvolvimento constante. E ele começa desde da motricidade ampla, motricidade fina, ele ensina para a vivência do dia a dia da criança. O colocar a colher na boca, o explorar a comida, né? Porque as pessoas sempre falam assim: o que que tu faz na creche? Tu não faz nada com os bebês, né? Mas o que que tu ensina para eles? Eles não sabem nada, tu não vai ensinar nada para eles. É tão Exatamente. As pessoas têm ainda essa visão de somente cuidar, né? Achar que a criança vai para lá, come e dorme. E dentro de cada projeto existe uma intencionalidade. E essa intencionalidade, ela é criada e recriada até nos momentos de rotina. Então, para não se tornar nada pragmático, nada fechado, né, nada assim que não possa ser flexível, até nos momentos de rotina, são brincadeiras. As crianças aprendem. Né? Há pouco tempo agora a gente tem um texto, um artigo de Stacioli, e que ele falava de ações férteis e ações não férteis na educação infantil e principalmente no momento de rotina. E um exemplo que eu trago, né, que muitas pessoas já viveram, que não acontece aqui, mas já aconteceu, é assim, a criança está no refeitório e refeitório não é lugar de conversar, né? O Ai, refeitório é lugar de comer. A criança, ela aprende conversando com o outro, ela aprende olhando o outro a comer, ela aprende se aquela verdura que o outro está comendo é gostosa, tu entendeu? Ela pergunta, é gostosa? É bom isso? Então por que que não poderia conversar nesse momento? Sabe, o momento pré-escovação que estão na roda, por que que eles têm que ficar sentados estáticos? Sabe? Então são momentos de interações e nós temos que transformar essas ações que para um adulto é uma ação não fértil em ações férteis para a criança, um momento de oportunidade de aprendizagem. Então, o que eu sempre falo, no momento do projeto, no momento da construção, no momento de ir para a sala de aula, né, se dedicar a essa turma, existe toda uma intenção e quando há essa intenção, há essa aprendizagem e há esse desenvolvimento também. As crianças não vão brincar só por brincar. As crianças vão brincar com a intenção de aprender.
Na educação infantil a gente percebe que eles trabalham, a gente tem que trabalhar muito gesto, som e movimento, né? Muito por repetição, muito por interação. Então, aí a importância das cores, como o Diego falou, do refeitório, né? Como é que eu pego o meu prato, como é que eu vou me posicionar para comer. Eu posso repetir, eu posso comer, que cor é o que eu estou comendo? Eu tenho na minha casa, o que eu gosto, o que eu não gosto. O momento da escovação também. O que eu faço depois da escovação? Qual é a rotina que eu tenho em casa e eu tenho na creche? Então, são processos que vêm bem antes, que antigamente realmente se achava que a creche era só, vou lá, vou deixar. A educação infantil, vou É, lá, vou deixar, e eu não sei o que a criança vai fazer, vai assistir uma TV, né? Ainda se achava que a criança ia só para assistir TV, só que não. Tudo que se assiste, todos os desenhos são trabalhados, todas as músicas que eles voltam para casa cantando e repetindo, todos os sons são trazidos também para casa. E isso eles repassam para os irmãos, repassam para os pais, que também têm a curiosidade, algumas famílias, de buscar e atrás o que está acontecendo. O que está vindo com esse comportamento novo? Os bebês, né, que a gente incentiva, a gente repete várias vezes, posiciona, pega no colo, massageia. Por que as crianças estão desenvolvendo? Então, vem desde lá os pequenininhos no recebimento, né, na acolhida na porta, para os pais verem como está mudando a educação infantil, quanto a gente faz, né, no momento da entrega e no momento que eles vão receber novamente. E vale a pena lembrar é uma evolução, né? os direitos da aprendizagem e da educação infantil, que é o Exato. conviver com o outro, é ele ver o outro se alimentando, né? A intencionalidade do ato na alimentação. Ele não come verdura, mas na mesinha ele está vendo o coleguinha comer uma verdura, uma fruta. O professor direcionando essa intenção, a criança vai experimentar. Então, não podemos esquecer que é o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. São os direitos importantíssimos que a gente tem que trabalhar durante toda a educação infantil. Exatamente. Que as pessoas não entendem que na educação infantil há uma intenção, há um objetivo, há uma proposta de trabalho, que não é somente largar a criança e buscá-la no final do dia, no final, né? Há um projeto, há uma proposta de trabalho. Por isso que muitas vezes eles chegam em casa eles brincam com o que eles têm, né? E dentro da educação infantil, eles têm os momentos também da escolha dos jogos, a escolha livre, os blocos lógicos, os brinquedos de cores, carrinho e bonecos. Então, a gente vê muito eles brincando em bonecos. Em casa, normalmente, são brincadeiras que podem até ser violentas em função do que eles assistem em filme. Mas dentro da sala de aula, a gente consegue mudar e direcionar esse tipo de brincadeira, né? Questionar, usar o teatro, usar as roupas, usar fantasias. Consegue direcionar tudo isso para que seja uma forma criativa e que venha uma aprendizagem junto com isso. Sempre de acordo com o projeto com que se propõe, né? Até porque a criança precisa extravasar essa energia que ela tem que ser canalizada. Então, como tu mesmo disse, em casa a gente não sabe o que assistem, o que, né, como assistem, o que é oferecido a elas, o que está ao alcance delas. E já na escola nós direcionamos isso para que seja canalizada para alguma atividade, por exemplo, a criança que quer extravasar com tapa, com um soco, com a brincadeira de arma, esse tipo de coisa, a gente oferece um outro tipo de atividade, uma outra brincadeira, que ela vai extravasar, mas não dessa maneira, com agressividade. Por isso que há um objetivo hoje todo diferenciado, todo diversificado da escola. Falando sobre o brincar na educação infantil, existem várias formas de brincar. Então, quando levamos o aluno para brincar, ele pode brincar sozinho, né, com o colega, seja no horário do recreio, a brincadeira com o outro. Tem a brincadeira que é dirigida, onde o professor faz a brincadeira, a recreação, ensina joguinhos, músicas.
e existe a brincadeira com os brinquedos da sala. Então, existem várias formas de brincar na educação infantil, e o aluno precisa passar por todas. Na brincadeira com o outro, ele vai aprender o que eu posso fazer, o que eu posso brincar, ele vai aprender a hora de parar, ele vai aprender a negociar a brincadeira. Agora vamos brincar disso, depois vamos brincar do teu brinquedo, primeiro o meu, me empresta esse brinquedo. Então, esse é o momento de conviver, e a criança de educação infantil, ela necessita ter esse momento. Ele vai aprender a lidar com as emoções, com os limites, né, com os sentimentos, porque é nessa fase que a gente vê muita birra, eles não sabem lidar com a situação, então o professor tem que ter uma estrutura toda para saber contornar, para saber avaliar qual é a situação e mostrar para eles, né, reverter, para mostrar o que é certo, né, nessa fase já aparece o que é certo, o que é errado, o que eu posso ou não, o que é certo fazer para o colega ou não, como se faz em casa. Então são esses saberes todos que também envolvem, né, uma brincadeira que não é uma brincadeira. Não, e aí entra a questão, né, como vocês todos falaram, a questão da cooperação. No momento que ele aprende a dividir, a compartilhar as atividades, os brinquedos, né, algumas coisas, os jogos, as emoções, a lidar com as emoções e com as frustrações, porque tem criança que tu não pode dizer um não, que ela já chora. No momento que tu contraria, a criança ela chora e ela não aceita, então por isso é importante os jogos, a interação, né? Nesse momento também que são trabalhadas as regras, né? Tudo isso é trabalhado na educação infantil, através dos direitos de aprendizagem. Uma das coisas que a gente sempre traz é assim, a criança ela vem ao mundo sem saber quase nada. Sem saber nada, praticamente. Nada. Então, ela não vem sabendo como brincar. E é difícil alguém se abaixar e brincar com ela ou ensinar ela a brincar. O que a gente trabalha, então, isso, né, Fátima, Denise e Débora? A gente trabalha a questão da interação. Esse contato, né? A criança tem que ter esses diversos momentos de brincadeiras, que nem a Fátima trouxe, esses diversos tipos de brincadeira, mas é muito importante as combinações. Aquela combinação não de autoritária, aquela combinações daqui a pouco de construções de narrativas que a gente pode fazer em roda, todo mundo pode sentar em roda e a gente pode conversar, trazer algo, instigar um comportamento daqui a pouco e com um ponto de vista a gente fazer uma combinação geral, não limitando a capacidade da criança de criar, de pensar ou de se expressar, né? Porque se ela correr, ela vai cair, mas ela precisa correr, ela precisa desenvolver isso. Porque se ela daqui a pouco fizer outra coisa, se ela caminhar em cima da gangorra, ela vai se machucar. Mas quem disse que ela não pode caminhar em cima da gangorra e trabalhar o equilíbrio dela? Tu entende que são diversas coisas, na verdade, são diversos tabus que a gente tem dentro da escola e que a gente não permite com que essa criança venha ter essa liberdade, né? E que essa criança venha desenvolver. Então, quando a gente fala no brincar, é importante que o professor venha sentar com a criança e que ele venha brincar também. É importante que ele veja outros grupos brincando. Não é necessário que todo mundo brinque da mesma coisa em todo momento, em todo instante. Então, são diversos olhares sobre o brincar que a gente venha trazer, né, para esse momento, assim. Então a D brinca de uma coisa, eu brinco de outra coisa e a Fátima brinca de outra coisa, né? E não tem problema se há uma troca ou se há uma interação ou se daqui a pouco a organização dessa criança é diferente, né? Porque nós adultos temos uma forma de se organizar, mas a criança tem outra forma de se organizar e eles vão trazer as vivências de casa também para dentro dessa brincadeira. Eles expressam através dessa brincadeira. Então nós temos que trabalhar com jogos simbólicos, jogos não simbólicos, aí entra também a arquitetura de jogos, né? Entra a corporeidade, movimento também. Nós trabalhamos N coisas, inclusive a construção docente, a construção do professor em momentos de brincadeira. Quem é aquele teu professor? Tu
é aquele professor que vai ficar, por exemplo, porque muitas vezes tu vai brincar com a criança e tu se sente tão assim, tipo, ai, só eu tô brincando, os outros estão me olhando, né? Já passamos por esses momentos. Ai, eu tô fazendo isso, os pais estão passando na rua, estão olhando o que eu tô. Sabe? Já passamos por esses momentos. Mas também tem aqueles momentos que nós já passamos que a gente. É o nosso papel, é a nossa função, é o nosso ofício. E a gente vai e entra na brincadeira com eles, a gente brinca também. Tem um momento que eles brincam sozinhos também, que a gente vai ficar sentado, sim. Não é porque que a gente tá sentado que não estamos cuidando, ou não estamos. A gente tem uma capacidade de audição muito grande que eu não conhecia. A gente, depois que tu comecei a trabalhar na educação, a nossa capacidade. Realmente, o professor escuta tudo. Ele pode estar de costas no quadro, ele escuta o último da sala. Sabe? Uma capacidade. Sabe quem falou, quem fez, o que fez? Então, assim, o professor escuta tudo. E é verdade isso. Então, trabalhando com os mais velhos, a gente vai se dando conta. Aquilo que os professores falavam pra nós, eu sei quem fez esse barulho, eu sei quem falou isso, sabe? É verdade. É verdade. Na verdade, é o professor que acaba iniciando a brincadeira e mostrando e dando esse jeito mais legal das coisas acontecerem, de se movimentar e o brincar na areia e o pode explorar. E depois eles continuam da maneira que eles acham interessante. Quando eles trocam de brinquedo, eles vão ver, bom, eu gostei desse mais, eu não gostei daquele, mas chega um momento daí da cooperação, vamos guardar. Aí a gente conta de novo com som, com movimento, com cantoria, para todo mundo ajudar a guardar, para respeitar as regras, né? Não, a autonomia também, né? Até porque, que nem o Diego colocou ali, que a gente às vezes fica meio sem graça, né? Porque o pai tá olhando a gente brincar, o pai tá olhando a gente cantar, a gente fica meio sem graça. Ficávamos, né, muito no início, mas a gente tem que lembrar que a gente também foi criança. E que a gente brincou, a gente aproveitou, então a gente não pode tirar isso hoje das crianças, né? Mesmo que seja dirigido, mesmo que seja direcionado, a gente tem que aproveitar e fazer com que ela crie, com que ela recrie, né? Que ela tenha essa autonomia do brincar, né? E eu sei que vocês têm algumas sugestões. O que vocês sugerem, Denise? O que tu tem aí para nós? Para educação infantil, eu lembro do Diego, né? Com as atividades, a gente bolinha de sabão é uma coisa bem simples de se fazer em casa, mas que eles se encantam em qualquer lugar. Eu tinha falado no último programa sobre o riscar, daí eu fiquei pensando, né? Eu riscar com giz na parede, giz no chão, depois pode brincar com a água, agora no verão, se é adequado, né? Tem telefone sem fio, tem brincadeira de esconde-esconde, eles precisam, né? Barulhos, que barulho eu tô fazendo? Quem é que faz esse som? Qual é o animalzinho? Então, são várias sugestões, eu tenho até que dar uma olhada aqui. Os blocos de construir, constrói o castelinho, agora desmancha, constrói um carrinho, para onde vai? E em cima disso vai criando uma história. Tá brincando, mas tu já tá puxando pela criança para que ela também conte histórias, né? Eu com os grandes, mas com os pequenos também a gente fazia a coroa do reizinho. O que o reizinho pode fazer? O que ele pode mandar? No que ele não pode? Então, são coisas assim que até os pais podem fazer em casa. Agora, como reizinho, tu pode ir lá e guardar tal coisa para mim. Pode pegar uma toalha para mim. Né? E aí, em cima disso, a gente vai criando coisas que eles vivem dentro da sala de aula para viver também em casa. Sim, porque a escola auxilia muito nesse sentido, né? Tudo que a criança faz na escola reproduz. O que ela faz na escola, ela vai reproduzir em casa. E vice-versa, né? Esses dias eu estava pensando, por que tem crianças que preferem brincar com o menor número de crianças ou brincam com uma única criança? Esses dias eu estava pensando, observando, sabe? Tem crianças que gostam de números, né? E tem outras que preferem, eu não sei porque, não sei nem se é o momento, mas agora me veio esse questionamento ou uma observação de repente, né? Que crianças, elas são super surpreendentes. De repente pode ser, eu penso, né? Eu sou filha única, eu gostava de brincar sozinha porque eu não sabia brincar com os outros. Então, em casa era sempre sozinha, e isso eu levei muito tempo para conseguir aprender a dividir
a aprender a entender que o outro tinha para me ensinar, porque eu achava que o certo era ficar sozinho. Então, cabe ao professor, né, sempre observar tudo isso, que nem vocês falaram. Parece que a gente não está fazendo nada. Quem olha de fora, parece que a gente está lá brincando, pulando, e não está prestando atenção no que eles estão fazendo. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho, incentivando e está cuidando de cada um. Por isso, E como é chamar os importante pais. essa observação, né? E Uhum. aí, nessa fase da educação infantil, vocês conseguem auxiliar as famílias, né, em muitas atividades e atitudes que às vezes em casa eles não apresentam, mas na escola a gente consegue. Isso. Aí a a- gente a- consegue essa. Débora, agora falar assim, ó, que os nossos professores do município de Guaíba de educação infantil são maravilhosos, né? Eles inventam, eles criam muitas coisas. E a educação infantil ela é uma fase especial, e o professor tem que gostar do que faz, porque ele vai para a sala de aula feliz, ele torna a aula feliz. Porque eu imagino assim, ó, os pais necessitam que a criança fique na educação infantil para que eles possam trabalhar. E muitas vezes os pais deixam crianças a partir de 8 meses. Então, o professor estando feliz, fazendo o que ele quer e sabendo o seu trabalho, gostando do que faz, sabendo da importância do brincar, do interagir, a criança ela fica feliz, ela fica longe dos pais, mas ela fica num ambiente feliz. E quando o pai busca a criança, ele busca uma criança que está satisfeita e ele vai ter que trazer no outro dia a mesma criança que está vindo feliz para a escolinha. Então, a educação infantil é uma fase na vida da criança muito especial e muito importante e precisa estar com profissionais que realmente gostam de estar trabalhando com crianças nesse momento. E isso que tu estás dizendo, Fátima, é algo assim, ó, que eu venho a complementar o seguinte, que o professor ele tem que saber qual é a faixa que ele quer trabalhar, qual é o nível que ele quer trabalhar. Ele não pode, vou trabalhar aqui porque é o que tem, eu vou trabalhar aqui porque nessa escola tem aqui perto de casa, então é isso que eu vou fazer. Não, tu tens que saber, por exemplo, eu sou professora de séries iniciais. Com a educação infantil, eu já trabalhei, mas para mim foi assim um desafio muito grande. Desculpe, porque o que eu vejo? Eu tenho aquela, não que o brincar não me auxilie na alfabetização, mas é que para mim era mais tempo. O brincar leva mais tempo, leva um outro olhar, né? Que o meu brincar já é mais direcionado, já é mais voltado para o número para o mundo das letras. Não que a educação infantil não seja, não é isso. Educação infantil, ela trabalha a partir da criatividade da criança, da construção individual da criança, vai estar como se fosse um preparo para as séries iniciais, né? De pegar brincar com a areia, brincar com a massinha. Não que nas séries iniciais a gente não faça isso. Não é isso. Só que o objetivo da educação é um, e o das séries iniciais é outro. E eu trabalhei com a educação infantil, mas eu já tive assim, eu tive que aprender a trabalhar com a educação infantil. Porque a minha postura é outra. Em frente à sala, como professor é outra, né? É alfabetizar, eu construo junto com eles, permito, mas a construção que eu quero é outra. Eu já gosto de vê-los saindo, lendo e escolhendo livrinhos, coisa que a educação infantil também faz, mas de uma maneira mais madura. E eu também já trabalhei com as séries finais né, do fundamental, que também é um outro tipo de trabalho, que também é maravilhoso. São que perfis tu também consegue... diferenciados. Também. São perfis diferenciados, né? Quando a gente pensa, eu também trabalhei com educação infantil, já fui professor do ensino fundamental, do médio, então assim... O médio também. A gente pensa assim, Não, são perfis diferenciados. É importante tu saber onde tu quer ficar.
Porque quem vai ganhar é o teu aluno, porque é bem como a Fátima disse, os nossos professores são fantásticos. Uhum. E isso, assim, ó, claro, o Estado não tem educação infantil, somente nas escolas que tem o curso normal. E já são maravilhosos, os que eu conheço são maravilhosos, assim, né? Pude conhecer de 98 escolas, as 6 escolas que tem magistério, eu conhecia o trabalho. Então, assim, ó, é fantástico, porque os professores de educação infantil, eles usam e abusam de uma criatividade, parece assim que brota, né? Cada dia vem com uma coisa diferente, uma novidade, é uma música diferente, é uma brincadeira, é uma atividade diferente, que eu não sei de onde tiram tanto, eu acho que não dormem, acho que só vivem, sabe? Tu chega na escola com tudo planejado, mas aí tu chega, olha para eles, não é aquilo ali nada, Isso né? Já acontece muda na muito. hora e improvisa. Isso Acontece acontece Por muito, que, muito. né? porque é que hoje nós estamos falando da educação infantil? Porque as pessoas têm essa visão de educação infantil, chega lá, a criança come e dorme. Não, não é. Há uma intenção, tem uma prática, tem um objetivo, tem uma construção em cima disso, né? Que é um ambiente muito rico. E a educação infantil, como a Fátima disse, o professor tem que ser muito alegre. Porque criança é alegria pura. Eu vejo assim que a criança pequena, qualquer coisinha é um pulo que se é um pulo que tu dá, ela acha graça. Se tu bate palma, ela acha graça. Se tu canta, ela acha graça. Tudo de uma felicidade. Então, hoje, o professor da educação infantil, ele tem que estar disposto e ele tem que estar preparado para a educação infantil. E Uma que... além de Até tudo isso, tem a questão da afetividade, né? Tem aquelas crianças que chegam fechadas, não sabem receber carinho, e aí o professor tem que ter um jeito todo especial de descobrir o que está acontecendo, do que aquela criança gosta para formar o vínculo. Então é muito mais global a educação nesse período, né? Ela tem que ser pensada com muito mais detalhe. Não é o simplesmente chegar e vou fazer qualquer coisa com a criança, não. Eu tenho que entender primeiro ela, eu tenho que saber quais são os direitos de aprendizagem dessa criança, da onde ela veio, de que família ela veio, e qual a necessidade que ela está apresentando. Não E pode a ser partir invasivo. daí, exatamente, a partir daí tu consegue fazer todo o teu planejamento de uma forma mais leve, integrando com o currículo, né? E o exato. importante é assim, a teoria, né? Todos nós professores temos a teoria. A prática nos faz, é no dia a dia que a gente descobre o que realmente dá certo. Eu lembro que quando eu iniciei, há 30 anos atrás, né, que eu peguei uma turminha de educação infantil, tinha aquelas crianças que choravam no início, né? Ai, tu ficava nervosa, meu Deus, ela não gosta de mim agora, né? Chora. Depois, com o tempo, tu vai aprendendo como lidar. Hoje em dia, quando eu dei aula para educação infantil, eu já recebia os alunos na porta, né? Antigamente não, antigamente o pai entrava, colocava lá e eu, professora séria. Uhum. Hoje em dia não, eu já recebo na porta, dou um abraço, já digo, ai, que bom que você veio. Aquilo ali alivia a tensão da criança e a criança já fica disposta para a aula. Importante também é o professor ter uma rotina, saber, olha, hoje, né, na segunda-feira a gente chega o horário do brincar, então primeiro a gente vai conhecer os brinquedinhos da sala, depois na terça-feira é o dia do jogo de Lego. Então assim, eu tenho um horário que a criança ela vai controlando o seu tempo de estar na escola. Ah, mãe, hoje tem jogo. A criança lembra disso. Essa rotina é importantíssima na educação infantil. É. Eu- Não, e a questão, acho que um ponto fundamental é a questão da adaptação. Uma boa adaptação uma adaptação bem feita, a criança não tem problema depois, né? A família passar a segurança de que vai deixá-la na escola, mas depois, no momento certo, vai buscá-la também, né? E isso tudo também depende das brincadeiras que feitas lá antes de colocar a criança na escola. Adaptação Sabe, não só da criança, né? Adaptação da família também, da família passar por esse processo novo para ela e professor não também, começar né? com a criança.
Sabe uma coisa, Débora, que eu quero colocar, que tu perguntou, né? Por que que as crianças gostam de brincar sozinhas, muitas, ou com poucas Isso. crianças e outras com muitas? O meu ponto de vista, eu vejo que nem adulto, é uma questão de afinidade. As crianças, elas brincam com poucas, com muitas ou sozinhas por afinidade também. Como a Dê disse, eu não sabia brincar. Realmente tem crianças que vêm de família única, ou que são os pequenos em casa, que são os únicos pequenos, ou só brincam com adultos. A gente tem que entender. E existe também a questão da construção da personalidade, né? Porque se a minha personalidade condiz com a da Dê, eu brinco com ela. Mas se a minha bate muito com a Fátima, se a gente entra em atrito muito, porque nós dois somos mandonas, ou nós dois somos líderes, nós dois gostamos de dirigir a brincadeira, que há esses atritos, então a gente vai se afastando e a gente vai buscando grupos de acordo com as nossas particularidades, por interesses de brincadeiras, interesses de momentos. Por exemplo, se hoje, tu percebe isso na escola, eu não brinco sempre com aquela criança, mas hoje ela trouxe um brinquedo diferenciado. É do meu interesse, então hoje eu vou brincar com ela, hoje ela é minha amiga, tu entende? Eles fazem isso, criança também brinca por interesse, assim como os adultos, né? Então, assim, só que, claro, eles Tu são... sabe que. Pode falar. Desculpa. Não, é isso mesmo, é isso. Tu sabe que isso que tu estava falando agora, eu me reportei lá. Tinha 8 anos quando eu fiz o primeiro ano. Era a primeira série, né? E aí eu havia chegado de São Paulo, sotaque bem carregado, assim, bem forte. E era muito engraçado, porque quando eu falava, os colegas achavam graça, né? Porque o R bem forte, bem pesado, que eu sou bem caipira de Campinas, né? E vinha com aquele R bem forte. E é muito engraçado, porque alguns colegas, assim, achavam graça, e os perfis de pessoas, né? Eu e a Roselange, a Rose Chaves, Rose do sindicato. E aí quem me acolhia para brincar era a Rose, sabe? E aí tinha assim naquela fase assim que nem todo mundo gostava de brincar com todo mundo, então eu era meio deixada de lado. Mas quem me puxava para o seu lado era a Rose. E nós vamos olhar assim, nós temos uns perfis meio bem parecidos, sabe? E nós estudamos todo o fundamental praticamente juntas, né? E se eu tinha alguma dificuldade nas atividades, quem me ajudava era a Rose. Nas brincadeiras, quem me puxava era a Rose, sabe? Então, e aí agora tu me lembrou, eu me fez voltar lá no primeiro ano por causa das brincadeiras. Eram duas líderes, né, que tinham as mesmas, e aí eu entro na questão que dizem, os opostos se atraem. Não, não são os opostos. São os iguais que se atraem. E aí fiquei vendo assim, realmente essa questão da personalidade, né? Que a gente só procura e só busca as pessoas com personalidades iguais às nossas. E isso já é lá desde pequeno. É verdade. E aí tem aquelas crianças, assim como a gente, que lembra de determinados professores. Lembramos dos colegas, mas dos professores. Por que eu gostava de tal professor? O que me marcou? O que eu não vou fazer como professora que faziam comigo que eu não gosto? Então, é muita afinidade, é muita coisa envolvida que a gente acha que não vem da escola, que a escola não traz tudo isso, mas a escola é um espaço tão maravilhoso de aprendizagem que a gente leva para o resto da vida. As coisas boas e as coisas ruins, né? É verdade. É verdade, essa fala, por exemplo, da Denise, faz com que a escola, ela é um espaço de aprendizagem, um espaço de construção e de afinidades também. Na escola que a gente constrói nossos relacionamentos, né, nossas relações com as pessoas, a gente aprende a se relacionar com o mundo, a gente se relaciona com pessoas mais velhas, que são os professores e os outros funcionários da escola também. Eu, particularmente, me lembro de todos os professores que eu tive, todos, desde a educação infantil até o superior, de todos os professores, eu lembro. Então, assim, é difícil, se eles falassem, eu não lembro de ti, não tem problema, porque eu lembro, sabe? Sim, a gente marca. Eu lembro. Mas, assim, quando a gente estava falando assim na escola também, e a gente falando antes que lá da Fátima também foi nos espaços de brincar, né? Esse tipo de brincar, da entrada, da rotina, ou esse aconchego, ou a gente abraçar essa criança. Eu falo muito da criança com perfil pesquisador, né? E a criança com perfil investigativo. A gente proporcionar isso nessa criança, porque o objetivo é a gente criar crianças com autonomia, crianças que venham ser cidadãos críticos, né, para a sociedade, seres pensantes,
Essa é a nossa proposta. E a nossa proposta também é que a criança venha a ser investigativa. Então, muitas vezes, nem sempre a gente tem tempo. Muitas vezes a gente sai de uma escola para outra, de uma turma para outra, ou eles chegam, eles estão dormindo. Mas quando a gente pode criar um espaço, né, um espaço investigativo que eles possam explorar, que eles possam entrar com a curiosidade. E nós voltamos ao que nós falamos da outra vez, a questão da sedução estética, né, que a gente possa criar um espaço onde que leva essa criança para as suas descobertas, para os seus interesses, e acho que através daí nós podemos construir uma aprendizagem significativa. Então, a proposta toda da escola não são apenas aprendizagens, mas sim aprendizagens significativas. Se tu for ver, esses dias eu fiz um trabalho, um artigo até, para a faculdade que fala também no perfil desse docente. E quando a gente fala nesse perfil desse docente, a gente também se refere a Tardif, quando ele fala que a prática se distancia da teoria. Isso, a teoria, porque a gente não é que não seja importante, é extremamente fundamental a nossa formação principal, a nossa formação inicial, é de extrema importância, mas ela só vai se contextualizar quando a gente tem a prática, né? E depois com a formação continuada que ela vai, né, entrar, vai criar uma rede. Então eu acredito que assim, são vários processos. E a gente entra também naquele do que fala Paulo Freire, né? Da ação, reflexão, ação. Hoje a gente faz isso, não deu certo, a gente vai refletir sobre o que nós fizemos, depois nós vamos acionar novamente, ou vamos agir novamente em cima dessa reflexão que nós tivemos. Então... Não, e isso que tu disse é uma coisa assim que eu observo, que eu comecei a observar no período que eu estive na CRI. Eu vi que algumas pessoas, assim, quem tem mais tempo, deixa eu ver, não é tempo. Quem tem mais prática se sai melhor do que quem tem mais teoria. Exatamente, porque a teoria, tu sabe o que é, tá ali, mas tu vai tentar aplicar essa teoria exatamente numa sala de aula, né? Cada ser humano exatamente, é único, né? A Sabe, teoria eu é vi geral. Assim, eu vi pessoas assim que passaram no concurso com as melhores notas, passaram muito bem, e não sei, sabe o que é isso? A teoria. Mas quando chega lá na sala de aula, daí tem que estar chamando a supervisora toda hora, chama a orientadora toda hora, chama alguém toda hora para poder livrar ela da saia justa. Aí tu vê qual é a função do professor, né? Junto com a teoria vem a prática. Mas essa tua prática, ela tem que ser reconstruída dia a dia, porque ela traz valores nossos também. Eu não faço mais, eu estou há 21 anos trabalhando, né? Eu não faço mais o que eu fazia logo no primeiro ano de magistério. Eu agora tenho um jogo todo de cintura, né? Envolve com alunos, envolve os pais, envolve os colegas, envolve tudo, né? Então, a gente vai se readaptando, a teoria fica, mas o que nos consolida é a prática e essa troca que nem a gente faz. A gente só vê o desenvolvimento do aluno quando a gente para, porque a gente está tão envolvido trabalhando com ele no dia a dia e está preocupado com cada um no dia a dia, que a gente precisa desses momentos de parada para avaliar cada um, para daí ver. Que, na verdade, a gente vai se reconstruindo a cada dia, né? Nós vamos nos reconstruindo, nos reinventando todos os dias, porque cada dia que tu entra na sala de aula é uma sensação, é um momento, um momento diferente. O momento de hoje, amanhã não vai ser igual, não vai ser o mesmo. Olha só, até março nós estávamos em uma sala de aula, até 15 de março. Depois a coisa começou, né? Não estamos mais na sala de aula. Então, a nossa aula daqui para frente não vai ser mais somente presencial. Tu ali, teu aluno, tu trocando material, tu né, olhando o olho no olho, ali presencial. Não, nós já temos que nos reinventar, nós já nos reinventamos.
Hoje nós temos outras maneiras de lecionar, é através ou é o celular, ou é, sei lá, ou é o computador, uma outra maneira de darmos aula. Mas, aliado a isso, nós vamos ter que nos reinventar novamente. Como é que a gente vai fazer também daqui para frente? Porque hoje nós estamos de uma forma, trabalhando de uma maneira digital. E depois vai ser o digital e mais alguma outra ferramenta. Porque a Mais os pandemia alunos veio diferentes, né? com os alunos diferentes, que na verdade, bom, eu sei, eu ligo o celular ali, tá, o aplicativo e tudo mais, e posso dar minha aula. Só que quem me ensina mesmo hoje são os meus alunos, porque se tu tá com uma dificuldade, eles sabem sair dessa dificuldade que nós temos, né? Agora são Eles eles não... que acabam ensinando para a gente, né? Então, até isso faz Exatamente. com que eles se orgulhem. Uma criança pequenininha hoje, ela já sabe ligar o celular, ela sabe ligar o DVD, né? Muitas vezes na educação infantil eu não sabia ligar o DVD, não sabia ligar a TV. Eles vinham e ligavam. Então, olha a aula e olha quanto significativo se torna para uma criança. Estou ensinando o adulto. Não, e esses dias o pessoal colocou no Face, agora comentando, essa questão dos avatares. Todo mundo, isso é uma coisa que as crianças já vinham fazendo. A criança quando recebeu o celular antes da pandemia, toda criança que tem um celular, ela já fazia memes, é avatar, é no Snapchat, é não sei o quê, sabe? Tem coisas que eu até nem sei se estou pronunciando certo. Mas eles já faziam. Colocava orelhinha, colocava olhinho colorido, essas coisas, tudo eles já faziam. Aí agora chegou o Face, aí um adulto, sabe-se quem, resolveu colocar um avatar, todos nós fizemos também. O E isso TikTok, nós né? Agora que é a moda. E isso nós aprendemos com quem? Não foi com um adulto. Isso é coisa de criança. Porque eles criam em cima de situações, eles criam. E nós temos que estar nos readaptando, nos reestruturando. Porque lá na teoria, quando eu fiz a minha faculdade, me formei em 2003, não dizia que a gente ia passar por uma pandemia, que a gente ia ter que se reinventar. Nós sabíamos que íamos ter que estar estudando, buscando sempre. Porque quem trabalha com criança, com adolescente, a gente tem que estar, nós que estamos em sala de aula, a gente tem que estar sempre se atualizando. E eu não imaginava, quando eu optei fazer o magistério, eu não imaginei, não sabia que ia ter que dar aula assim um dia, né? E E aí, o que a gente. antes disso, a gente teve aquele ano que nós tivemos que nos adaptar ao H1N1, né, passar o álcool, e teve uma rotina toda mudada. Então, já começou ali, e toda a teoria ela já começou a ser reconstruída. Quem sabe se não era um aviso para o que ainda estava por vir, né? Que a gente precisava, sim, Exatamente. mudar. Por isso que é de extrema importância o professor, eu digo assim, ele criar narrativas do seu trabalho, ele documentar o seu trabalho, né? Porque com a documentação do teu trabalho, ele vai auxiliar outros professores também, e ele pode publicar sim as suas experiências, ele pode publicar sim o seu material, porque é assim que a gente se constrói, a gente se constrói na troca também, nessa troca de experiências. Não existe receita, né? Não é igual. Existe uns que acreditam que é dom, existe pesquisadores que falam que é o ofício, pesquisadores que falam que é a formação, que é uma construção. A docência em si, ela é uma construção, ela se inicia pelo processo, pelo interesse, né? Pela vontade, daqui a pouco, e ela vai passar pelo estudo, pela formação, depois pela prática, e volta para a formação e continua com a prática. Então, é esse andar junto em prática e teoria, e o professor ele tem que ser pesquisador, porque ele tem algum problema na sala de aula, ele tem que pesquisar. Hoje em dia eu não posso trazer para a sala de aula os ursinhos carinhosos, por exemplo, que eu acho que nenhuma das minhas crianças conhece os ursinhos carinhosos, tu entende? Então, eu preciso eu preciso pesquisar coisas também, não posso trazer Sabrina o Cavalo de Fogo, porque assim, eu preciso pesquisar coisas que para eles sejam significativos também. Então, para que eu possa trabalhar, e não só isso, eu posso trabalhar com outros recursos, outros materiais
Por isso que é constantemente, nós temos que constantemente pesquisar, constantemente estudar, e são diversas coisas. Uns vai se aprimorando, por exemplo, nas tecnologias, outros se aprimoram em trabalho com crianças, outros em artes, outros em ordem com outros livros. E essa troca que a gente faz através de grupos de WhatsApp, que a gente faz através de videoconferências ou reuniões na escola, é muito importante. Então, essas reuniões são extremamente importantes para haver essa troca, porque daqui a pouco alguém não concorda com o meu ponto de vista, mas a gente vai chegar num consenso, né? Ou a gente vai conseguir mediar, porque nós temos que ser totalmente democráticos também quanto a isso, né? E nós temos que partir, como a Débora fala antes, do interesse da criança. As nossas aulas têm que partir do interesse das crianças. Quer saber como dar uma boa aula? Pergunta para a criança o que ela quer, que ela vai te dizer o que ela quer, e quando tu trouxer algo que é do seu interesse, porque muitas vezes, como a Adê falou, a gente traz projetos maravilhosos, cheios de glitter e purpurina. A gente apresenta para eles, eles não estão nem aí. Mas traz uma sacola de graveto, de folha, eles fazem a festa. Tu entende? Então tu tem que saber com o que trabalhar. Parar e ouvir por eles te dão tudo, eles demonstram a partir de desenho, de fala, eles trazem a história. É só saber ouvir, principalmente naqueles momentos informais, né? Ali na hora da merenda, na hora do recreio, fica um pouquinho com eles que a gente consegue tirar tudo deles. Não, e é engraçado que criança sabe conversar, né? Às vezes as pessoas ficam pensando, poxa vida, o que será que fulaninho faz? O que será que passa na cabeça de uma criança? Mas eles sabem conversar, é só a gente parar, observar, que sempre tem um mais falante, que é mais ousado e se aproxima com mais velocidade, assim, tem uma afinidade mais rápida, e eles conversam com a gente e eles falam sobre tudo, né? É engraçado, assim, os comentários que eles fazem, né? Alguns parecem mini adultos. Exatamente, eles falam assim, falando dos pré-requisitos para a alfabetização, eu me lembrei de alguns para comentar agora. Em primeiro lugar, assim, o professor se faz professor, educador de verdade, é na reflexão da sua prática. Então, quando nós iniciamos a carreira do magistério, a gente vem cheio de teorias e a gente vai vendo que algumas coisas não dão certo. E outras coisas dão super certo, e a gente vai investindo nas que dão certo. E algumas coisas importantes, assim, na educação infantil de 4, 5 anos, como pré-requisito para uma alfabetização, é o desenho livre, né? Permitir que em algum momento da aula, né, que o aluno, ao invés de o professor trazer o trabalho pronto, o aluno possa construir. Porque, como eu sou apaixonada pela alfabetização, eu investigo assim, muito, eu estudo muito, estou sempre estudando, faço um pós atrás do outro e busco cursos. Então, eu tenho muitos, e investigo por que a criança não consegue se alfabetizar no primeiro ano. E uma das causas é essa. Tem crianças que, apesar de passar pela educação infantil, elas chegam no primeiro ano e não sabem pegar um lápis. Então, assim, como às vezes eu acho inacreditável, eu que sou uma pesquisadora de alfabetização, eu às vezes acho inacreditável, esse modo de vida passou pela educação infantil, né? Ele pintou, em algum momento ele manuseou e ele não consegue pegar o lápis. Então, onde falhamos, né? Onde nós falhamos? Então, assim, é importante deixar a criança desenhar livremente na educação infantil. Não trazer só o trabalhinho pronto, mas deixar que ela crie, né? O professor, a criança é muito criativa, ela traz assuntos, explorar aquele assunto com ela e permitir que ela crie. Isso é bem importante. E a gente vai avaliando o nosso trabalho, né? Nessa turma isso dá certo, nessa não dá certo. Importante também contar história para a criança, desde bebezinho, ter um momento de contar história, que a criança vai aprender a ouvir, né, a ouvir o professor, a sentar para ouvir a historinha, né, ter aquele momento, hoje a gente vai sentar no tapete para ouvir, amanhã nós vamos sentar no pátio, então assim, ter vários momentos para contar a história. Outro fato importante é a hora da novidade, a hora que a criança conta, ela precisa organizar a fala, para organizar a escrita. Então, ela precisa contar uma novidade. Aí, isso vai fazer com que ela fale, com que ela repita a palavra, que ela organize o pensamento, que é muito importante para a alfabetização. Então, ter esse momento na sala da hora da novidade, da hora da leitura, da hora do desenho.
E isso tudo também pode ser feito em casa, né, Fátima? Não é só para saber se a professora corrigiu o caderno, se a professora estava na sala, se a professora tomou um café, se ela conversou. Não. Fazer esses momentos, o momento da fala, para que a criança desenvolva e auxilie na questão da escrita, né? Porque ela começa a elaborar. A criança que lê. Perguntar como foi a aula, né, Débora? O pai Oi, perguntar, filho, o que tu fez na aula? O que aconteceu hoje? É importante. exato, vocês brincaram, vocês cantaram, o que que vocês fizeram, o que que tu pode nos contar, né? Fazer a criança contar, ler uma história e pedir que ela crie um outro final, ou que ela se coloque no lugar do personagem. Isso tudo é fundamental. A criança está estruturando as suas ideias, está elaborando os seus pensamentos, né? A questão de saber, de contar a história e pedir que ela diga onde que aconteceu, se ela entendeu, esse tipo, e sempre explorando, né? E não precisa ser somente histórias. O pai e a mãe podem criar junto com a criança historinhas. Outra coisa bem importante também dessa fala é que o explorar a mochila, né? O que tem na mochila, o que tem dentro do estojo, o que tem no caderno, se tem bilhete. Colocar também essa responsabilidade para que a criança saiba a importância da mochila. Ela não vai para a escola só para passear. Ela tem que saber o que tem, aonde está guardado. O Diego tinha uma turminha de maternal, onde as crianças sabiam onde colocar a mochila quando chegavam. Eles reconheciam o seu nome, reconheciam a sua foto. Bem importante, pelo menos uma vez na semana, a mamãe e o papai olharem a mochila, olharem o estojo para ver se os lápis estão apontados, né? Porque a criança, me lembro de uma criança que pintava só de preto, né? Aquela, mas por quê? Porque coitadinho não tinha nenhum lápis apontado. Aí a gente senta, vai apontar e não custa, e às vezes eles não comentam, né? Ele pede para usar o lápis do colega. Mas por quê? Ele não está nenhum apontado, prof. Aí, imagina se 30 não tem os lápis apontados. A hora do desenho é uma tortura. Aí na educação infantil, assim, a importância deles saberem o que tem dentro da mochila, porque às vezes acontecem os acidentes, eles precisam trocar de roupa. Né? Então, saber onde está a roupinha, onde é que está o bico, onde é que tem fraldinha, lencinho. Então já começa desde aí. E o que leva, ele sabe, né? Ele sabe, prof, tem outra roupinha na minha mochila. E os que não levam, eles dizem, prof, não tenho outro, o que eu vou fazer? É incrível como eles comentam. E ele sabe o que é deles também, né? E o que não é deles. E essa fala da Fátima, eu fiz agora durante a pandemia um curso com o Rodrigo Sabala, e ele trouxe uma fala igualzinha da Fátima, falando assim, na construção de roda, no momento que a criança fala, e daí não existir aquele professor que fica assim do outro lado, porque como a Fátima falou, é importante a construção da fala, da linguagem, né, da fonética, tudo, para o desenvolvimento da alfabetização, e daí a criança não está ainda desenvolvida, a criança fala para dentro, a criança fala errado, e daí o professor fica assim, mas eu não te escuto, eu não escuto o que ele fala, olha aí, não dá para entender nada que essa criança está falando. Então não existir essas falas, porque vai traumatizar essa criança ainda mais, né? Então, Não, e aí, até agora lembrei de nós conversarmos com a Fono, né, dela nos falar a questão quando procurar uma fonoaudióloga. E é engraçado porque eles, na fase da alfabetização, logo nos anos iniciais, eles ainda estão trabalhando a linguinha, né? Recém estão começando, tem uns com a linguagem mais infantil ainda, tem outros já mais maduros também, porque isso tudo difere da família, né? Tem uns que são, às vezes, filho único, ou filhos mais tardios, né? Tudo depende da família também, profissão dos pais, o meio social, tudo isso difere também, porque embora que tem pais também que infantilizam as crianças, né? E isso tudo interfere na fala da criança. São todos os aspectos que a gente tem que relevar, né? Dar uma observada. E dessa criança pinta tudo de preto, por exemplo, não é porque ela está no momento sombrio da vida dela ou porque ela é black, entendeu? Não, porque não ela é rock and roll. Não, é por causa que ela só tinha o lápis preto, criança. Só que assim, isso, a observação, né? E como a Dê falou também. Eu tinha uma aluninha. Desculpa, pode falar, Diego. E como a Dê falou, eles sabem tudo que tem que é
na mochila deles, né? Então daqui a pouco a gente troca as roupas, coisas assim, eles sabem mais do que a gente, por isso essa Não, importância. e é importante que eles saibam, porque justamente às vezes fica algum material para trás, é a garrafinha d'água, é o casaco, é isso, é aquilo, e aí eles têm que saber, não, isso é meu, então põe na mochila, As né? É máscaras interessante que agora. O que acontece Aham. também, além da mochila e do meio material, eles sabem exatamente o que tem na sala de aula, onde está guardado, e se não está guardado naquele mesmo lugar, eles vão lá te perguntar o que aconteceu com o material e por que foi trocado de lugar. Né? Então tem toda uma explicação do porquê que foi mudado, porquê, né? Mais a idade da pergunta dos porquês também, né? Eu tinha uma aluninha que eu dizia para ela, por que tu não tá usando os lápis de cor, teus lápis? Tu não tem? Vamos dar uma olhada na mochila. Prof, já viu que tu tem. Não, prof, eu não uso os meus para não apontar, ter que apontar, porque senão eles vão terminar muito rápido. Ela ouviu isso de alguém. E a minha mãe não pode estar comprando. Ai, ai. Não, olha, Eles gravam isso, gente. O importante é gravam. ensinar eles a gente manter os materiais, a rotina, num lugar, né? Para que eles saibam onde fica. E importantíssimo é a gente ensinar eles a guardar. Pegou, hora do brincar, vamos brincar, agora vamos guardar. Eu lembro que uma mãe disse para mim, professora, segundo mês de aula, professora, achei tão lindo, meu filho hoje brincou lá em casa e guardou os brinquedos. Eu disse, olha, mamãe, ele não fazia isso. Ela disse, não. Ele cantou a musiquinha guarda, 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 que tu ensinou e guardou o brinquedo. Isso é tão importante, essa rotina Ai, que cria queridos. eles, né? É. É por isso que é boa a educação infantil, as séries iniciais, educação infantil, séries iniciais é muito importante, muito importante. Gente, estamos nos dirigindo ao final. Fátima, Denise, Diego. Esse assunto é um assunto que não tem fim, é maravilhoso. E sempre temos muito o que falar em alfabetização e educação infantil. Obrigado por estar com vocês hoje. Nós que agradecemos. Eu agradeço a vocês, a Débora, o Diego, a Fátima, pela oportunidade. É muito bom discutir esses assuntos e ver o quanto a gente aprende, o quanto a gente ensina e o quanto é gratificante essa nossa profissão, o quanto é gratificante quando a gente recebe um olhar de carinho, um abraço, um beijo, e lá no final do ano, o reconhecimento dos pais, porque ninguém vê as nossas lágrimas de emoção quando a gente consegue fazer uma coisa que a gente tanto queria e deu certo. Né? Então, um abraço no coração de todos vocês, muito obrigado pela oportunidade, e quando puder, eu estou aqui de novo. Ai, coisa boa. Gurias, eu que quero agradecer mais uma vez a presença de vocês, né? O convite, a parceria com a Débora. Mas é bem isso, quando a gente começa a falar de educação, e principalmente educação infantil, a gente vai indo, a gente vai falando, a gente vai relembrando coisas, a gente vai trazendo coisas assim, e é sempre muito bom. E a gente falou sobre diversas partes da educação infantil e não para por aqui, porque a gente teria muito mais para falar se a gente for pensar, né? E tanto para os pais e quanto para a gente. E a gente aprende com essas trocas, a gente aprende com isso. Então eu fico muito feliz pela contribuição de vocês. Vamos nos ver mais vezes, vamos voltar e vamos falar sobre educação, educação infantil, alfabetização, com certeza, né? Para nós e para as famílias também, e para nós professores e para as famílias. Eu agradeço de coração mais uma vez e obrigado pela presença de vocês aqui e a todos os que estão nos acompanhando também. Eu quero agradecer de coração, né, a participação de vocês, sempre, sempre enriquecendo o programa, esclarecendo muita coisa, né, porque nós temos muitas dúvidas. Eu sou professora, mas eu não domino a educação infantil. Para mim é tudo muito novo, eu aprendo toda vez que eu converso com vocês, que eu converso com um colega da educação infantil, quando eu converso com o Diego, eu aprendo muito. E eu aprendi no ano de 2017, trabalhando com educação infantil. 2018, aliás. Então, assim, eu estou realizada com esse programa, porque as séries iniciais é o meu chão, a minha prática maior está nas séries iniciais, né? É um trabalho muito rico que nós fazemos, que os colegas
fazem dentro das escolas, e agora, nessa pandemia, é um baita desafio, é um tremendo desafio. Imagina alfabetizar uma criança à distância, né? Então, assim, eu estou muito grata a vocês por participarem, enriquecerem o programa. Inclusive, eu vou colocar aqui embaixo, logo no final, ali vai ter a data, já está aberta, vai abrir as inscrições para educação infantil. As famílias que precisam, eu vou colocar aqui embaixo para vocês olharem o site e como fazer a inscrição. Diego, Denise e Fátima, muito obrigada de coração. Eu quero agradecer ao mimo das minhas colegas da Escola Cisco de Assis, que ontem fizeram um drive-thru e nós passamos e elas estavam faceiríssimas lá, a diretora Andréia, a vice, as supervisoras maravilhosas, e nos entregaram um mimo. E na semana anterior ao Dia dos Professores, as minhas colegas do Inácio de Quadros foram na casa de todos os professores e levaram um mimo. Gente, eu quero dar os parabéns às minhas diretoras do Inácio, a diretora do São Francisco, e a todas as outras diretoras que agradaram aos seus professores e que merecem todo um carinho especial, porque elas, antes de serem diretoras, elas são professoras. Olá, você é serralheiro e tá assustado com essa explosão nos preços que aconteceu ultimamente? Então olha só, a JR está trabalhando agora com tubos de qualidade competitiva. São lotes pequenos, a partir de R$ 290 e pasmem, eles custam a metade do preço. Isso mesmo, eles custam a metade do preço comparado a tubos novos. Você vai poder ofertar grades, portinhas, janelas para o seu cliente muito mais barato. E acha que acabou? Mas tem mais. A gente está ofertando frete grátis para essas seguintes cidades: então não perca tempo, acesse agora o link da descrição e reserva teu lote antes que acabe.